Interessante que muitos dizem, eu não peco, eu não erro, eu não cometo pecado. Interessante, eu estava lendo aqui nas Escrituras, e olha só o que a palavra de Deus diz. Pode abrir sua Bíblia, por favor? Você que ligou esse vídeo agora nesse exato momento. Pode abrir sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, né, a partir do versículo 5, podemos ler assim: a nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, derramado lá naquela cruz, o sangue derramado do Senhor há quase 2000 anos atrás, esse sangue do Filho do Eterno, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Aí olha só o que diz no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se reconhecermos os nossos pecados, fiel é Deus e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade, de toda a maldade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meu querido e minha querida, que palavra tremenda, hein? Olha só o que está dizendo, hein? Se nós dissermos que nós não temos pecado, ou se nós pensarmos que não pecamos, que nós não cometemos pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso eu estou pregando essa palavra porque de vez em quando tem alguns que mandam uns e-mails para mim ali no YouTube, né, na internet, e o cara me escreveu dizendo que não peca, que não comete pecado. Não, eu não tenho pecado. Falei, que brincadeira, o cara não se reconhece como pecador. E a palavra de Deus está falando aqui, ó. Se nós não nos reconhecermos como pecadores, nós estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se você disser que não peca, não peca, eu não cometo pecado, eu não erro, eu não falho, você está se enganando, meu querido e minha querida. É melhor você reconhecer que você é um pecador e que você precisa de um único advogado junto ao Pai. O único, que naquele dia vai poder advogar por você, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Aquele que rejeita Cristo. Não tem como. Olha só, a palavra de Deus que fala isso. Isso não é ser intolerante. Isso não é ser intolerante. Isso é falar a verdade, é pregar a verdade do que está escrito aqui. Se dissermos que nós não pecamos, fazemos-lo mentiroso. A verdade não está em nós. Então você quer fazer de Deus mentiroso? Então é melhor nós confessarmos nossos pecados a Ele, procurarmos andar na luz, como Ele na luz está, praticando o que é reto, o que é certo, né? E confessando Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque todo aquele que recebeu Jesus tem a vida eterna. Também diz lá em Hebreus, como escaparemos nós? Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Como é que nós vamos escapar, meu querido e minha querida? Se nós negligenciarmos ou se nós não atentarmos para uma tão grande salvação. Essa salvação foi dada a nós de graça. Você não precisa pagar dízimo, você não precisa pagar oferta, você não precisa dar nada dos teus bens materiais, você não precisa fazer nada. Simplesmente crer e receber Cristo como teu Salvador para você ter a vida eterna. É difícil fazer isso? O Evangelho não é complexo, não. Essa complexidade que muitos pregadores impõem está fora da verdade do Evangelho. Porque essas complexidades que trazem acerca da lei do Velho Testamento, a lição do Velho Testamento, a qual foi abolida por Cristo, isso não deveria nem ser pregado, meu querido e minha querida. Então nós pregamos a simplicidade do Evangelho. E o Evangelho é simples. Como é que você vai escapar? Como é que eu vou escapar se nós negligenciarmos uma tão grande salvação?
Claro que eu não estou falando aqui acerca de crimes, das leis humanas. Claro que a lei é muito boa e tem que haver leis mesmo, e tem que haver punição para os criminosos, sim. Né? Porque aquele que mata tem que pagar pelo seu erro. Aquele que rouba o seu próximo tem que pagar pelo seu erro. Né? Aquele que pratica a maldade, que anda no caminho torto, tem que pagar pelo seu erro, sim. Tem que ser julgado na terra, né? Agora, concernente às coisas espirituais, aquele que tem Cristo, esse aí, Deus olha para ele como justificado, meu querido. Você entende isso? Se você tem Cristo, é como se Deus olhasse lá do céu e olhasse para você, não mais como um pecador, mas Deus te olha como uma pessoa justificada, não porque nós merecemos, mas porque nós recebemos a Cristo como Salvador. Dá para negar Cristo? Dá para negar? Dá para negar uma salvação dessa? Eu te pergunto, dá para negar? Não dá para negar não, meu querido e minha querida. É por isso que eu não nego, é por isso que eu não sou ateu. É por isso que eu não sou ateu. Eu sou crente em Cristo Jesus, não em religiões, não em templos, não em doutrinas feitas por mãos humanas, não por doutrinas feitas por homens que são gananciosos, avarentos, enganadores. Não isso. Mas nós seguimos a um Deus vivo, que ressuscitou pelos nossos pecados e que cuida de nós a todo momento, a cada dia. A Ele sim, nós damos glórias e honra. E para isso nós não precisamos estar dentro de quatro paredes, estar seguindo homens nenhum, nem religião, nada disso. Nós só precisamos crer e andar nos seus caminhos. Andar nos seus caminhos como? Todo dia orando, vigiando e orando, para não cair em tentação, para não praticar o mal e adorando a Ele como o único e suficiente Salvador. É isso, é tão simples viver. Né, meu querido e minha querida? Procure entender as Escrituras para você não ser enganado pelos lobos que estão aí na terra, pelos mercenários disfarçados de ovelha, pelos lobos devoradores, que nunca se fartam, o que a Bíblia fala. Nunca se fartam. Eles vêm com palavras lisonjas, palavras de sabedoria humana, e se puder arrancar tudo de você, ele vai arrancar. É o que diz a palavra. Ele arranca a lã, eles arrancam uma lã da ovelha. Então, cuidado. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Que o Pai Celestial possa te abençoar em nome do Filho amado dele, do Messias, o Senhor Jesus Cristo.